2 Pedro, capítulo 3. É o último capítulo de 2 Pedro e o versículo de número 18. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, crescimento espiritual. Deus quer que os seus filhos vivam aqui na terra vitoriosamente. Então, o crescimento espiritual, ele é fundamental para que a gente possa alcançar, ou pelo menos se aproximar, daquilo que o apóstolo Paulo chama de a estatura perfeita. Na verdade, nenhum de nós ainda somos vaso pronto nas mãos de Deus. Nós ainda estamos na mão do oleiro. E graças a Deus por isto. Nós somos ainda a obra incompleta de Deus. E essa estatura perfeita de Cristo, que o apóstolo Paulo fala na Epístola aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala ali dos dons ministeriais, Deus colocou na igreja pastores, evangelistas, doutores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a todos que cheguemos, até que todos cheguemos à unidade da fé, a perfeita varonilidade de Cristo, ou seja, a estatura perfeita. Essa estatura perfeita, nós só vamos chegar no momento do arrebatamento da igreja, ou se Jesus Cristo voltar para nós antes. Há duas maneiras da gente se encontrar com Cristo. Uma é quando Jesus vir buscar todos de caravana, vai ser numa caravana só. E às vezes Jesus volta individualmente para alguém já, recolhe, e a pessoa já está pronta para esperar o grande dia do arrebatamento da igreja, quando esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade, e esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. A morte vai ser tragada pela vitória. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, numa fração de segundos. Como dizia aqui o pastor de saudosa memória, pastor Ataíde Ataliba, quando nós vamos passar por essa metamorfose espiritual, nunca esqueça essa expressão, metamorfose espiritual, essa mudança. Mas por enquanto, nós ainda estamos nesta obra e não está terminada, ela está em construção ainda. Todos os dias Deus quer nos fazer crescer.
E o apóstolo Pedro encerra a sua última epístola dizendo exatamente isso. Antes, ou seja, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento, tanto na vida física como na vida espiritual. O crescimento é um processo. Ninguém nasce grande. Há que se dar um tempo para que a natureza cumpra o seu papel. Me lembro de uma história, uma ilustração que meu pai sempre contou, e eu já contei 1.551.000 vezes aqui em Madureira, e vou contar de novo, porque é pertinente, de uma criança que ela se julgava assim, ser muito importante. E um dia ela acordou de madrugada, gritando dentro de casa: pai, mãe, vem cá correndo aqui dentro do meu quarto, aconteceu um fenômeno. E com aquela gritaria, o pai e a mãe levantou e foi lá, abriu a porta. O que foi, meu filho? Eu cresci demais, eu não estou mais cabendo na cama, de tão grande que eu estou. E o pai e a mãe se levantou e disse: vamos lá correndo para ver que fenômeno é esse, o que aconteceu. Aí quando chegou lá, abriu a porta, acendeu a luz, disse: não, meu filho, não foi isso não, é que você teve um pesadelo. E quando você teve esse pesadelo, você não percebeu, mas você está dormindo de atravessado na cama. Deixa eu botar você no lugar direitinho aqui. A bota, está vendo? A cama te cabe direitinho. Tem gente que na vida cristã, e até porque não dizer no ministério, quer crescer, mas quer crescer atravessado na cama. Crescer de atravessado. Tem muita gente que está se julgando grande e importante, mas está fazendo isso só para esconder a sua pequenez. Porque o crescimento, ele é um processo que desencadeia uma outra coisa chamada tempo. Tempo. Leva tempo. É algo que é gradativo, passo a passo, degrau por degrau. E é um processo contínuo. E também é um processo vagaroso. E precisa de ajuda. Ninguém cresce se não for ajudado. Diga assim comigo: crescimento é um processo gradativo, contínuo, vagaroso e precisa de ajuda. Por exemplo, o crescimento físico, dentre muitas coisas, é preciso que haja alimentação. Asseio, higiene, limpeza. Há tempo que é preciso, todos os dias a gente precisa colocar o corpo para descansar.
Porque os médicos já detectaram que uma pessoa que fica 72 horas, ou seja, 24, 48, 72, 3 dias, acordado o tempo inteiro, sem fechar os olhos, sem dormir, a partir da 73ª hora, ele pode ter um colapso e cair morto na hora. O sono, ele é fundamental, faz parte do processo de crescimento, aquele momento em que você coloca o seu corpo para descansar diariamente. Ele é essencial. Uma pessoa que fica sem dormir uma noite de sono, ela fica no outro dia insuportável, intragável, querendo engolir quem estiver na frente vivo, porque mexe com todo o seu metabolismo. Você vê alguém que está muito tenso, irmão, vai dormir, irmão, vai dormir, você está precisando dormir, vai dormir. Mas não precisa só disso. Além da alimentação, do asseio, da limpeza, do sono tranquilo, precisa também exercitar. O crescimento físico existe isso, dentre muitas coisas. Da mesma forma acontece com o crescimento espiritual. É a mesma coisa. Eu vou falar 3 coisas aqui que são óbvias, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: eu não me canso de escrever a vocês as mesmas coisas, porque sei que elas são segurança para vocês. Paulo não tinha vergonha de escrever e falar as mesmas coisas para uma igreja, falar outra. Depois escrevia para a mesma igreja falar a mesma coisa. Por exemplo, o primeiro passo para o crescimento espiritual é a santificação. Diga assim comigo: o primeiro passo para o crescimento espiritual é a santificação. Após a pessoa se converter ao Evangelho, aceitar a mensagem do Evangelho, ser justificada, ou seja, declarada inocente, Deus vai lá e rasga a cédula onde continha as nossas acusações, os nossos pecados, por causa de Jesus Cristo, e diz: a partir de hoje, nesse tribunal, você está absolvido, porque alguém já pagou o preço da tua punição. Justificar é isso, é declarar um réu inocente. Alguém já pagou a sua dívida. Aí nós entramos no segundo processo entramos no segundo estágio desse processo, que é a santificação. E atenção, neles entramos no dia em que aceitamos Jesus e só vamos sair dele o dia do arrebatamento da igreja. Ninguém aqui é obra acabada. Porque nós somos agora novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, e eis que tudo se fez novo. É como uma criança
no mundo físico, um bebê que precisa de cuidados especiais para crescer e se desenvolver. A santificação consiste em você abandonar o pecado e passar a viver para Deus. Você já não tem outro desejo, outro objetivo, outro alvo que não seja viver para agradar a Deus. Significa ser separado, significa ser consagrado, significa ser dedicado para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você deixou de viver para você, e agora Cristo vive em você. Então, quem decide as coisas na sua vida agora não é mais você. É Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Você não tem vontade própria. A sua vontade é a vontade de Deus. Você já não faz o que você quer. Você faz aquilo que Deus se agrada. Você já não deve pensar, senão que seus pensamentos sejam absolutamente subjugados à vontade de Deus. Você já não pensa nas coisas aqui da terra. Você pensa de acordo com o que Deus pensa. E preste atenção. Ter conhecimento bíblico não significa necessariamente que você tem que conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse ou decorar ela. Você mostra que você tem conhecimento bíblico, não é desse jeito, é com o seu agir diário, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes. Aí sim você vai provar que você tem conhecimento bíblico. É muito fácil você decorar 50, 100, 200, 300 versículos e sair por aí citando eles, decore salteado. Isso não é uma tarefa difícil. E alguém fica encantado com isso às vezes. Que coisa, como é que conhece a Bíblia? Eu conheço alguém que conhece a Bíblia é pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele pensa, pelo jeito que ele fala. Porque foi o Senhor Jesus que disse: a sabedoria é justificada pelas suas obras. Jesus disse isto. Eu conheço um homem e uma mulher que é sábio pelas suas obras, não é pelo tanto que ele fala, nem pelo tanto que ele destila conhecimento.
Irmãos, não se iluda. Igreja do Senhor Jesus, não se iluda. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não se iluda. Com discursos inflamados, com retórica. Isso aqui, isso aqui é exercício de retórica. Isso aqui é exercício. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar, foi num trabalho de mocidade, de adolescente, não, de mocidade, porque naquele tempo não tinha separação de mocidade e adolescente. São Paulo não é muito comum isso. E eu fui pregar num trabalho de mocidade. Me chamaram para pregar. Eu estudei a semana inteira. E quando eu cheguei lá, eu fui pregar sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto da estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a folha que o vento espalha. Mas os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. E aí vai. E eu peguei esse texto e comecei a falar, na minha empolgação. Eu pensando, aqui vai ter começo, meio e fim. Eu fui falando. Mas eu me empolguei tanto, e na hora da empolgação eu me perdi. No final da mensagem, deixa eu te falar, os ímpios estavam fazendo as obras do justo, o justo estava fazendo as obras dos ímpios, virou uma pataquada, um rolo, e eu não conseguia sair daquele trem. E a pior coisa do mundo é quando você erra assim, tenta sair. Irmão, você que é obreiro novo, está começando, quando você perceber que errou, diz amém e entrega o microfone, porque você tentar corrigir não vai dar. Vai ficando cada vez pior, que nem um carro que vai derrapando assim, vai afundando mais. Uma vergonha terrível. Mas eu não desisti. Não, vou ficar bom nesse trem. Aí eu fui pregar numa congregaçãozinha chamada Jardim das Bandeiras. No tempo não era você não. Era aquele pastor. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Não vamos lembrar. Tá na mente aqui. Obreiro antigo. Aí eu fui pregar lá no Jardim das Bandeiras, Campinas. Eu cheguei lá, aí eu larguei o Salmo 1, falei, gente, nunca mais quero pregar nisso aqui, vou passar longe desse trem. Você fica traumatizado. Aí eu fui escolher aquele texto lá, da estátua que foi levantado no campo de Dura. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente, e o Senhor livrou eles lá. O Senhor desceu lá e passeou com eles. Naquela fornalha que foi aquecida certas vezes. E aí eu peguei e falei, gente, aqui dá uma mensagem boa. Eu tinha ouvido alguém pregar esse negócio, eu falei, mas nem todo mundo ouviu, vou segurar isso aqui. Aí peguei aquela mensagem e fui para pregar lá no Jardim das Bandeiras. Cheguei lá, olha a minha ideia, coisa de pregador, obreiro novo. Falei, eu vou botar todo mundo dentro dessa fornalha. Todo crente passa pela fornalha. E peguei assim e fui botando. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, José, Moisés, Josué. Fui colocando, fiz uma relação assim, fui colocando. Depois eu saí, botei alguns juízes. Depois saí do juiz, coloquei Davi, coloquei Salomão. Depois fui para alguns profetas, botei os profetas tudo lá dentro. E o tempo está correndo. Aí depois terminou disso, eu botei os apóstolos, botei os profetas, botei todo mundo na fornalha. Mas esqueci que o tempo estava passando. E à medida que eu fui colocando aquele povo tudo dentro da fornalha, venceu o tempo da pregação e eu já vi que os irmãos já estavam saindo.
Aí eu vi que estava ficando ruim, eu comecei, fiz aquela pataquada, assim, aquele movimento, aquela coisa. Vamos, levanta a mão, baixa a mão, vai, pula de gatão, não sei o que, tal, dá glória. Fala para o seu irmão aí, declara aí, eu te amo, não sei o que. É aquela pataquada toda lá. Que a gente está acostumado a fazer, mas que às vezes, quando não é espiritual, vira pataquada. Aí fiz aquela zoada toda. Aí quando vi aquela barulhada toda, tem aqueles irmãozinhos que ficam andando para lá e para cá, estranha, aquela coisa e tal. Aí quando terminou, obreiro antigo, disse, irmão, ele devolvi o microfone para ele, suado que nem tampa de marmita, rouco. Aí ele pegou a palavra e disse, ei, mas que mensagem, que coisa, ei, mas, meu Deus, você vai ser um grande pregador, que coisa, que talento que está surgindo aqui, mas que orgulho, que maravilha. A palavra foi tão boa, mas tão boa, pastor, que eu queria convidar o irmão para voltar domingo que vem aqui para pregar de novo. Aí eu fiquei todo cheio. Ele disse, pastor, mas é que eu estou com uma agenda. Olha, não tinha agenda nada. Minha agenda nacional, caminhando para a área internacional. Aí terminou. Ele disse, não, então marca outro dia, pastor. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Não, marca logo. Não, eu vou olhar na agenda. Ele disse, pastor, meu filho, é que você tem que voltar aqui. Não, aqui tem que olhar, pastor. Volta aqui, você tem que voltar aqui. Precisa voltar aqui. Para você terminar essa mensagem. Que eu sei que tinha coisa mais boa para você. Eu disse, mas eu não estou entendendo. Porque para mim já tinha acabado. Ele disse, sabe por quê, meu filho? Você botou todo mundo dentro da fornalha, agora você tem que voltar outra vez para tirar esse povo tudo de lá de dentro. Paguei mico muitas vezes. Mas aí você vai fazendo, falando. Uma hora você vai acertando os pensamentos, a linha, mais ou menos, tal. Vai copiando uns hábitos, umas coisas e tal. Então, não se iluda. Se um Silvio Santos se converter amanhã e der um microfone para ele em 3 ou 5 minutos, ele faz todo mundo chorar de rir ou faz todo mundo chorar de tristeza. Isso aqui é técnica. Não se iluda com isso. Tem até curso de oratória. Essa semana eu estava assistindo um júri de um advogado, está na internet, chamado Dr. Hércio Quaresma. 1h30, tribunal de júri. Uma coisa rara que aconteceu, está lá, filmado no tribunal de júri. Pai, eu vou falar para o senhor, eu chorei umas 3 ou 4 vezes o que ele falou lá. A maneira como ele se dirigia aos jurados, algumas vezes me encheu os olhos de lágrimas. Eu falei, o que é isso? Eu não consegui parar de ouvir. Poder de retórica, de persuasão. Mas tem gente que faz isso tudo. E quando termina, com a sua vida, com a sua conduta e com o seu testemunho, desprega tudo. Meus irmãos, esse filme, nesses 50 anos de vida, eu já vi muitas vezes. E ainda deverei ver mais algumas vezes. É por isso que a tua fé não pode estar fincada ou fixada numa pessoa. Ela tem que estar firmada em Cristo.
Porque Jesus Cristo não erra. Jesus Cristo não falha. Ele é fiel. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e Príncipe da paz. Quem pode glorificar ao nome dele nesta manhã? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe quando você dá crédito à sua pregação de Deus? É quando você passa a agir como Deus deveria agir. É a coisa que eu mais cuido na minha vida, dia após dia, e que cada um deve fazer é isso. Se Jesus estivesse aqui, como é que ele ia fazer? Em seus passos que faria Jesus. A história desse livro de Demos Shakarian, que depois já foi até objeto de um filme, mostra exatamente isso. Uma pessoa na cidade, uma pessoa chegou na cidade para procurar um emprego e teve todas as portas batidas, inclusive nas igrejas. E ele caiu doente, em estado grave. E morando nas ruas, com seu pulmão já todo atingido, arrebentado, tomado pela doença, ele resolve um dia entrar dentro do templo, num domingo de manhã, e ele se levanta no meio da mensagem, e o pastor estava pregando sobre o amor, e aquele homem resolve exatamente a levantar essa questão. Disse: o senhor está falando, vocês estão falando tanto sobre amor, eu fui na sua empresa, você ali, fui procurar um emprego, você me negou, e você tinha vaga lá. Eu vim aqui no seu gabinete, e você não me atendeu. Eu fui na porta da sua casa, pedi um prato de comida, e você bateu a porta. E aí foi citando, naquela pequena congregação. Mas a palavra dele foi tão impactante, que depois que ele terminou de falar, as forças dele se acabaram e ele caiu quase que natimorto. E o pastor ficou tão impactado com aquilo que levou ele para dentro da casa dele, disse: eu vou cuidar dele, trazer ele de vida. E aí, aquela pessoa que negou emprego para ele, disse: olha, se você conseguir ficar bem, você vai trabalhar na minha empresa. E aí foi buscando. Aquele homem mudou a mentalidade daquela igreja, daquele pequeno grupo de 50 ou 60 pessoas, que começaram a agir como se Jesus fosse agir. E o tema da mensagem do pastor, no outro domingo, foi exatamente isso: gente, vamos fazer um pacto nós aqui. Vamos fazer as coisas como se Jesus estivesse fazendo aqui, ou se nós estivéssemos aqui no lugar de Jesus. Daí dá o título de que se passa que faria Jesus. E aí começou. Só que aquilo contagiou aquela família e passou a contagiar os outros familiares das pessoas. Bom, resumo da ópera: no final, a cidade inteira estava agindo como se Jesus estivesse. E sempre a pergunta era essa: eu vou fazer alguma coisa? Se Jesus estivesse no meu lugar, o
que é que eu iria fazer? O que é que ele iria fazer? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Não existe isso. Não, irmão. Você tem que ser a luz do mundo. Você tem que ser o sal da terra. A Bíblia não diz que você tem que ser nada. Pode corrigir essa sua teologia. A Bíblia diz que você é. Jesus não disse que você tem que ser. Ele disse: você é a luz do mundo. E você é o sal da terra. Não pode pegar o sal. Se o sal não tiver sabor, não presta para nada. Tem que ser pisado. Só presta para ser pisado pelos homens, ou seja, jogado fora. E a luz, você não pode pegar a luz e escondê-la debaixo de uma cama, debaixo de um cômodo. Você tem que colocar a luz para brilhar. Aí, Jesus encerra esse discurso dizendo: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O mundo espiritual está cansado de discursos vazios, de exercícios de retórica, de auditórios sendo absolutamente hipnotizado por pregadores e preletores, que muitas vezes servem mais para massagear o nosso ego, mas que depois que termina aquilo, a nossa vida continua a mesma coisa, e a vida do preletor e do pregador a mesma coisa. Esses discursos vazios não resolvem nada. Eles podem alegrar o nosso ego, massagear o nosso orgulho, mas eles não causam nenhum tipo de mudança. Porque Cristo é visto aqui na terra através da igreja. Você vai lá para o livro do Apocalipse, o capítulo 1, está lá os 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, por trás deles, está passeando alguém. Antes deles verem esse alguém, eles viram os castiçais. Os castiçais de ouro representam as igrejas. Está lá no Apocalipse isto. Então, o que eu estou querendo dizer é: Cristo será conhecido no mundo através da minha vida e da sua vida. Não é através do monte de palavras que nós vamos dizer, mas é o nosso testemunho é que vão atrair as pessoas a Cristo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória a Jesus. Não dá para a gente ter um comportamento aqui dentro e outro lá fora. Não dá para a gente ter um comportamento aqui dentro e outro lá dentro da nossa casa. Não dá para a gente ter um comportamento aqui dentro e ter outro comportamento no nosso local de trabalho. Não dá para a gente ter um comportamento aqui dentro e ter outro comportamento nos nossos relacionamentos. Não dá. Isso é santificação. Santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atenção, segui a paz com todos. Tem
hora que não dá para você ter paz com todos, até porque tem pessoas que não querem ter paz com a gente. A gente faz o que pode, mas tem gente que não quer paz com a gente. Eu já tive gente que olhou para mim e disse: eu não vou com a sua cara. Eu não vou com a sua cara. E eu já lutei tanto para tentar entender essas pessoas. Simplesmente não entendo. Agora eu larguei de mão. Já há muitos anos. Porque as pessoas olham estereótipos. Deus olha o coração. Pessoa como essa, quantas vezes eu já não vi isso na minha vida? Alguém olhar para mim assim e dizer: não vou com a sua cara, pastor. Outros chegavam assim: pastor, deixa eu fazer uma confissão para o senhor. Fala, irmão. Irmão, no começo eu achava que você era um cara estranho, esquisito, uma cara ruim. Eu falei: meu filho, a cara ruim é porque lá em casa todo mundo nasceu bonito, tudo que nasceu feio fui eu, por isso que eu era o xodó da minha mãe. É da natureza. A natureza não ajudou. Não, mas o senhor, assim, mas depois a gente vai convendo com o senhor, a gente vê que o senhor é outra pessoa. Ah, que legal, que bom. Aí eu disse: pelo amor de Deus, eu sou a pessoa mais imperfeita do mundo. Por isso que tem aquele adágio popular que diz: quem vê cara não vê coração. Quantas vezes a gente não olha para uma pessoa e já logo de cara a gente cria uma antipatia com ela? Aí fora, as pessoas dizem assim: o meu santo não amarra com o dele. E tem gente que às vezes você conhece e ela esparge carisma, só que depois você vai conviver com ela, você vai ver que são pessoas às vezes intragáveis, insuportáveis, traidoras, malvadas. Aparência engana. Está certo que a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas é uma realidade. A gente convive com isso. Quantas vezes eu já não olhei para uma pessoa? Hoje eu me corrijo demais com isso. Eu me corrijo, eu me disciplino, eu luto. Às vezes não consigo, mas eu luto para me disciplinar. Às vezes você olha para uma pessoa, a maneira como ela olha para você, alguma coisa, você trava. Dá aquela resistência. E aí você vai, e num gesto de humildade, você vai procurando tentar entender essa pessoa. Tem gente que é sangue ruim mesmo, você não consegue. Tem gente que é ruim porque é ruim mesmo. Mas tem muitas pessoas que depois você conhece, você vai ver: puxa vida, era outra pessoa, como eu estava enganado. Como eu estava enganado. Por exemplo, eu tenho um hábito, aonde eu vou, isso eu faço por causa, é para me disciplinar, não é porque eu sou bonzinho, não, é para me disciplinar. Aonde eu vou, se eu percebo que tem alguém que está olhando para mim, eu vou lá e cumprimento a pessoa. Às vezes eu vou numa congregação, demoro para chegar lá na frente, que eu vou cumprimentando um por um. A gente vai em algum lugar assim, onde tem muita gente, eu faço questão de cumprimentar. Primeiro é um exercício para mim, porque eu estou dizendo para mim que eu não sou melhor do que ninguém. Aquela pessoa é tão importante para mim. Eu posso até estar sentado num púlpito, sentado em algum lugar de posição, mas isso não significa dizer que eu sou melhor do que aquela pessoa. Então eu preciso me conscientizar disso, porque senão a gente se engana. E em segundo lugar, porque eu sei que tem muitas pessoas que são cheias de traumas, que já recebeu tanto não na cara, já foi tão humilhado na vida,
que é que nem um cachorrinho quando eu tinha lá em casa. Fui buscar ele numa favela, uma comunidade aqui. Ele apanhou tanto, que quando ele chegou lá em casa, ele morria de medo de tudo e de todos. Ele se jogava debaixo de uma coisa para nós tirar ele. Era uma luta, nós tínhamos que tratar ele, que ele estava com coisa. Era uma luta. E até hoje, passado 10 anos, e aí nós cercamos ele de carinho, e agora ele se acha o dono da casa lá. Mas até hoje, a gente quando vai falar com ele ou brincar com ele, a gente tem que brincar com cuidado. Porque às vezes ele tem uma reação inesperada, ele pensa que a gente vai machucar ele. Uma vez eu fui brincar com ele, ai bichinho, coisa mais maravilhosa do mundo, e cheguei perto dele com o meu focinho, e bateu o meu focinho no dele, ele, nhau! Eu não fiquei cego por um milagre. Fui lá, lavei, meu bem, eu estou cego. Não está cego nada, rapaz, está enxergando, você andou daqui para lá. Aí me deu uma raiva na hora, eu disse, tudo que eu fiz por esse cachorro, ele fazer uma maldade dessa comigo, eu estava brincando com ele. Ei, mas aí me deu uma vontade de pegar ele, e a Marvi disse, não senhor, não toca. E aí eu fiquei com a raiva, aí fui para frente do espelho, depois que eu me lavei, olhei bem, eu falei, o burro foi você. O animal aqui foi você, seu tonto. Besta. Ele está com um ossinho na boca. Aquele ossinho é a presa dele. Você foi sem sabedoria e meteu esse focinho lá perto dele. Ele disse, a caça é minha. Porque na cabeça do cachorro, aquele ossinho é a caça dele. Eu não respeitei o território dele. Ele tem um território. Até ali você vai, dali quando você passa para frente, ele diz, você está invadindo meu território. Ele não foi por maldade, mas por um instinto de defesa. Ele resolveu a me atacar. Sabe por que eu gosto dos animais? Porque os animais me ensinam muito a ser humano. Animal me ensina muito a ser humano. Eles me dão lições extraordinárias. O único ser que ataca o outro por maldade é o ser humano. Vou repetir. O único ser que ataca o outro por maldade é o ser humano. Nenhuma cobra jararaca, nenhuma cascavel ataca pelo gosto de atacar. Sabe por que ela ataca? Porque toda cobra nasce cega. Sabia disso? Você vê a história da cobra cega? Cobra cega, toda cobra é cega. Como é que ela faz? Ela tem um GPSzinho e um termostatozinho que ela vai percebendo a mudança da temperatura do que está ao redor dela. E ela só ataca na distância em que ela tem de tamanho. Se, por exemplo, ela tem 1,5 metro de tamanho, ela só consegue atacar esse 1,5 metro. É por isso que ela dá o salto. Então ela é cega, ela não enxerga. Então ela fica ali, andando. Quando ela percebe, ela está lá no ninho dela, ou está lá amontada. Quando ela percebe que um ser estranho está chegando perto, pode ser homem ou pode ser animal, e ela percebe que a temperatura está mudando, então ela fica atenta. A cascavel, ela tem até um chocalhozinho. Se você perceber e vazar, der tempo para você correr. É como se ela tivesse visão. Estou aqui.
Mas quando ela vê que está chegando perto, você não percebeu, ela, para se defender, ela pica. Mas não é por maldade. Agora, ser humano não. Ser humano mata, arma a tucaia, monta emboscada. Está cheio de crente dentro da igreja, dizendo: está debaixo do meu joelho, vou ganhar de você no monte, vou fazer 10 montes, vou jejuar, vou consagrar, você vai ver se eu não vou te vencer. E tem gente que quando cai doente, enfermidade, alguma coisa, porque se não for com a cara dele, ainda grita assim: foi a mão de Deus. Meu Deus! Meu Deus responde com fogo. Foi Deus que jogou ele naquele leito de dor. Já ouviu essa expressão? Já ouviu isso? O mundo animal não faz isso não. Vou jogar ele no leito de dor. Eu já ouvi profecia disso. Servo meu, eis que eu te digo, vaso. Grande é o mistério. Fique tranquilo, porque eu vou cuidar. Vou jogar ele no leito de dor. O meu trator vai atropelar ele como se fosse uma bola de fogo. Ele não vai virar nada. E tu ainda glorificarás o meu nome. Essa é a minha palavra e a minha graça te basta. Desculpe esse tipo de profecia para mim. Essa macumba que se faz na esquina aí, para mim é a mesma coisa. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém. A Bíblia diz: abençoai aquele que fala mal de você. Fale bem. Aqueles que são teus inimigos, a Bíblia diz: ame. Se teu inimigo fazer você caminhar 1 milha, caminha mais uma com ele. Se ele te der um tapa na cara, oferece a outra face. Porque a vingança pertence a mim, Deus. Lá no livro de Provérbios, tem uma escritura lá e diz: quando teu inimigo estiver passando por uma tormenta, não ria dele não, porque o Todo-Poderoso vai olhar do alto do céu e não vai gostar da tua atitude. E vai mandar essa tormenta para você. Quando eu vejo alguém passando aí na moenda de Deus, eu fico quietinho. Quando alguém fala: irmão, cala a boca, irmão, cala a boca, cala a boca. Vem falar isso aqui não, cala a boca. Não quer falar, fala isso longe de mim. Pastor, mas tem hora que não dá para suportar. Quando não der para suportar, fica calado. Isso é santificação. Nós temos que ter uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de se vestir. Quem colocou roupa no ser humano foi Deus. Foi Deus que colocou roupa no ser humano. Porque depois que eles pecaram, eles descobriram que estavam nus. Agora o diabo está tirando a roupa dos seres humanos. Mas quem vestiu o ser humano foi Deus. E vestiu para que ele se cobrisse da sua nudez e das suas vergonhas. Nós não temos um manequim estabelecido, mas a nossa maneira de vestir, ela testemunha quem nós somos. A maneira da gente se vestir denuncia o que nós queremos.
A maneira da gente se vestir denuncia qual é a nossa intenção. Se nós somos de Deus por completo. Nós não criamos manequim porque não aprendemos isso com os nossos pastores. Mas crente tem que ter um jeito de vestir, tem que ter uma maneira de se vestir. O jovem da igreja é diferente. Sabe por quê, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Você que foi criado aqui no Evangelho, desliga aquilo ali para mim, desculpe. Você que foi criado no Evangelho, você não sabe o que é isso. Eu fui criado no Evangelho. Eu sou peixe de dentro d'água, dentro de aquário. Fui criado aqui. Eu nunca fui para mar alto no mundão. Fui sempre criado aqui. Meus erros sempre foi aqui perto do meu pai, da minha mãe e tal. Eles estavam sempre corrigidos, vigiando. Eles não nos deram o direito de ser outra coisa que não seja crente. Eu não tive opção lá em casa. Lá em casa, a democracia lá funcionava o seguinte: manda eu e você obedece. Ponto. Ele não nos deu o direito de não ser outra coisa, a não ser crente. E nos cercou de tudo quanto é jeito. Então eu sou peixe de dentro de aquário. Eu não vim de lá do mundão. Mas quando a pessoa vem de lá do mundão, veio do carnaval, da orgia, da sem-vergonhiça, do funk, da vida fácil, da prostituição, do adultério. Quando ele entra dentro de uma igreja evangélica, ele quer ter uma mudança de vida e ele não quer mais conviver com isso, nem com tipo de música. Ele não quer ouvir aquele batidão de funk que ele ouvia lá no baile funk. Ele cansou daquilo, aquilo lá não preencheu a alma dele. Ele já cansou, ele não aguenta aquilo. Ele vem para dentro porque ele quer uma coisa diferente. Eu vou lá na igreja dos crentes, por quê? Para os crentes lá, eu estou querendo mudar de vida, isso aqui eu já cansei. Veja que o mundo está tão esquisito, está todo mundo vivendo de experimento, né? Agora, nas novelas aí, é homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher. Big Brother, o que está dando audiência aí, quanto mais sujo, mais sem vergonha, melhor, na cabeça deles lá. E eu lamento profundamente como ainda tem cara de pau e sem vergonha que se diz crente que ainda assiste novela e fica assistindo Big Brother. Tem que ser muito cara de pau, tem que ser um cara um crente muito meia sola. Então o cara vem daí do mundo, irmão, ele já vem com essa cara. Quando ele chega aqui dentro, ele quer encontrar e respirar um ar diferente. Ele quer ouvir uma música que seja decente. Ele quer entrar aqui e não ficar sendo seduzido por mulheres que ficam usando roupas apertadas, ajustadas aqui dentro, mostrando a sua vergonha. Ele não quer entrar aqui dentro e não encontrar homem com um olhar sujo, medindo a mulher de cima e embaixo, com sem vergonhice, com safadeza. Ele quer respirar um ambiente diferente. Ele não quer entrar numa rede social e encontrar um cantando o outro lá e com conversa fiada, porque disso ele já está cansado e enojado. Ele quer chegar aqui e respirar um ar diferente, conviver num ambiente diferente, em que ele possa sentir a presença de Deus e ficar livre da carnalidade do mundo, da prostituição e do adultério que fez dele escravo. Quem está entendendo o
que eu estou dizendo, levanta a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Ele cansou disto. Aí ele encontra com alguém e diz: agora eu sou crente. Que isso, rapaz? Você está maluco? Está maluco, meu irmão? O que é? Crente? Você é doido, rapaz? Não, e a nossa cachaça? E as nossas noitadas? E o bailão? E o funk? E os nossos casos? Não, rapaz, larga disso. Fica só, mudei, agora sou crente. Tu é um quadrado, é maluco, rapaz. Deixa para ser crente no final da vida, quando você vai morrendo, você vai lá e crê na crença dos crentes lá. Não, rapaz, vamos aproveitar disso não. Ó, parei, cansei. Quero mais isso não. Rapaz, e a cachaçada? Disse: não, agora não bebo mais cachaça não. Agora eu sou uma nova criatura. É maluca, mas negócio de nova criatura? Conhece você, rapaz, 30, 40 anos. Não. Eu agora sou diferente. E aí, quando as pessoas olham para a gente e vê a nossa diferença, o Satanás que está nelas faz eles, num primeiro momento, nos odiar. Mas hoje, irmão, está diferente, está estranho. Hoje você não pode mais pregar esse tipo de coisa, tem que ter cuidado. Vai pregar, você tem que ter cuidado. Ih, mano, não mexe não, você vai mexer com a esposa do bom fulano, a filha do bom cicrano. Não vamos mexer isso não, que esse negócio aí vai dar problema. Irmão, vamos, não sei o quê. A Assembleia de Deus, irmão, a Assembleia de Deus é uma igreja conservadora. Nós não podemos ter vergonha de dizer que nós somos conservadores. Nós não somos antiquados, mas somos conservadores. Nós não somos neopentecostais, não. Nós somos conservadores mesmo. Nós somos pentecostais de origem. Nós temos pedigree, nós temos identidade, nós temos a nossa cara. Nós não podemos ter vergonha do que nós somos, porque foi o que nós somos que nos trouxe até aqui e nos deu a credibilidade. Eu fui visitar o Supremo Tribunal Federal, fui assistir uma sessão lá, num dos dias estava lá em Brasília, dei uma escapadinha e fui lá assistir. Aí chegou no final, é interessante, você termina a sessão no intervalo de um para o outro, os ministros descem ali, vai conversar com as pessoas, tirar fotografia. Aí ele sentou assim, veio o ministro Marco Aurélio, tal, e aí nós começamos a conversar. Poxa, que voto interessante, Vossa Excelência e tal. Ele disse: vocês gostaram? Você achou interessante? O que vocês acham dessa matéria? Pensando, conversando assim, como se fosse como... Eu fiquei olhando assim, falei: gente, é o ministro Marco Aurélio. Aí eu falei: Ô Excelência, o senhor me permite tirar uma foto com o senhor? Lógico, muito prazer. Aí quando eu disse, aí ele disse: quem é o senhor? Eu disse: eu sou pastor. Ele: quem é o senhor? Eu sou pastor. Ele disse: que denominação? Qual é a igreja que você é pastor? Eu disse: da Assembleia de Deus. Ele disse: Assembleia de Deus? Assembleia de Deus eu conheço. Assembleia de Deus é igreja séria. Assembleia de Deus. A minha empregada doméstica que trabalha lá em casa, ela é da Assembleia de Deus, lá da Samambaia. Assembleia de Deus? Sim, senhor. Eu disse: eu sou da Madureira. Ele disse: o que é isso aí, Madureira? Eu falei: não, depois eu explico para o senhor. Vamos tirar logo a fotografia aqui. Eu vou explicar, isso vai dar trabalho. Nós temos um nome, nós temos uma credibilidade, nós temos um respeito. Isso custou muito caro aos nossos antepassados. Não podemos ter vergonha disso, não. Diga assim: nós não somos nem piores e nem melhores do que ninguém. Nós somos diferentes. Seguir a paz com todos e a
santificação. Ô irmã, não é o caso aqui. A maioria das irmãs são santas servas de Deus, que merecem todo o nosso respeito e consideração. Mas você que veio às vezes com a roupa apertada, ajustada para dentro da igreja, com esses tomara que caia, ou com essas roupas, eu peço licença, peço respeitosamente licença às santas mulheres de Deus aqui. Mas mulher que vem com roupa para dentro da igreja, com os seios por lá de fora, assim, mostrando a metade dos seios, ou com a roupa ajustada, tão apertada, que tem até que ter cuidado para sentar, para não rasgar. Ei, o que você está pensando que é isso aqui? O que você está achando que é isso aqui? Qual é a sua intenção com isso? Onde é que você quer chegar? Que pombagira é essa aí? Que sem vergonhice é essa? Onde é que você quer chegar com isso? Quando você botar os pés dentro desse lugar ou dentro de um templo da Assembleia de Deus Madureira, tira a sandália do teu pé, que o lugar que você está pisando é terra santa. Pode mudar teu jeito. Aqui é lugar de pai de família, de homem de responsabilidade, de gente de moral e de vergonha na cara, que já saiu desse mundo de safadeza, de carnalidade, e que quer comunhão com Deus, quer ouvir a voz de Deus, quer sair renovado do templo, cheio do Espírito Santo, para vencer esse mundo que jaz no maligno, dominado pela carne. Mede seu jeito. Muda essa sua saia, joga fora essa blusa, cria vergonha na cara e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, glorifica o nome de Jesus. Agora se criou, só para as irmãs, não, está cheio de homem sem vergonha também, cara de pau, vagabundo. Agora virou uma onda aí de pastor andar com as roupas apertadas, agarradas no corpo. O sujeito não pode nem sentar, não dá nem para cruzar as pernas mais, está agarrado demais, tudo apertadinho, tudo ajustadinho. Tem uns que usam umas camisetas mostrando aqui, apertado demais, aquele trem esquisito. Cabelinho cheio de brilhantina. Barba mal feita. Um dia dele chegou um rapaz, um obreiro aqui, terça-feira. Chegou aqui com essa coisa, eu falei, rapaz, não tem conversa comigo não. Pode ir ali atrás, passar uma gilete nessa cara, depois você passar essa gilete na cara, você vem falar comigo. Ô pastor, o que é isso? Disse, não, senhor, meu filho, eu sou ultrapassado, pode me chamar de quadrado, seja o que for. Olha gente, eu sou um homem de cabeça aberta. Eu não tenho mais, olha, eu não, esse negócio eu ainda não consegui não. Eu vou morrer desse meu jeito aqui, meio matutão mesmo. Não entrou na minha cabeça, agora cria uma onda, pai. De pregador, vim pregar em cima do púlpito agora, eles não querem mais usar paletó e gravata, eles vêm de calça jeans, camisa fora, não sei o quê, aqui, irmão, agora aqui é um vinho novo, estamos com vinho novo, é uma unção nova que nós estamos aqui, que conversa é essa? Eu já avisei aqui na reunião de pastores e vou continuar avisando, aqui em Madureira, meu filho, é paletózinho e gravata, barbinha bem feita, sapatinho lustrado, cabelinho bem curtinho,
Porque o que a gente quer ver aqui não é o teu espetáculo, é a unção de Deus na sua vida. Nós não queremos aqui popstar, nós queremos mulheres e homens comprometidos com Deus e que respeitem as nossas tradições. Eu estou de 50 anos, tem 36 anos que eu estou usando paletó e gravata. Com 14 anos eu comecei a usar. Agora vem você aqui querer botar uma coisa nova aqui? Não, senhor, eu não morri, estou bem, estou vivo, estou em paz com Deus, estou legal, estou bom. Agora vem você querer implantar um negócio. Ah, aqui não. Camarada aí, cara de pau, vai cumprimentar a esposa da gente. Chega lá, dá licença, Dirceu. É 3 beijinhos. Dá mais um que é para casar. Você não faz isso com a minha esposa, não, que eu vou te chamar de cabra sem vergonha. Quem beija a minha esposa sou eu. Você vai beijar a sua. Ah, se eu pegar um obreiro aí, um dirigente de congregação com essa sem vergonhice aí, meu filho, ó, o dia que você fizer isso lá, você pode dar paz do Senhor, meus irmãos, já estou indo, fui. Eu aprendi um adágio popular: homem com homem, mulher com mulher, faca sem ponta, galinha sem pé. Tem uns que para cumprimentar, vem, eu estou falando de santificação. Eita, Assembleia de Deus. Não, nós já estamos nela mesmo, mas hoje baixou aqui uma coisa forte de Deus. Vem cá. Camarada vem cumprimentar uma irmã. É assim, ó, Pai do Senhor, minha irmã, como é que vai a senhora? Vai bem? A irmã vai bem. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ah, que beleza. Oh, minha amada irmã. Que é isso, sem vergonha? Que conversa é essa? A boa etiqueta e os bons modos diz que você só deve estender a mão para uma mulher se ela estender a mão para você. E quando estender, e eu fico muito à vontade aqui ou em qualquer lugar desse país, louvado seja Deus, que até aqui o Senhor tem me guardado. Eu glorifico a Deus, posso andar de cabeça erguida, louvado seja o nome do Senhor, não estou fazendo mais do que o meu dever. Mas a todas as irmãs aqui, sabem como é que eu as cumprimento? Homem de Deus vai cumprimentar uma irmã, não fica segurando não. É a irmã que pode apertar a sua mão, você só estende a mão assim por educação, fica com a sua mão assim, ó, estou ensinando, ó, fica reto. Reto. Agora com a sua esposa você pode fazer o que quiser lá na sua casa. Estou falando de santificação. Não tem valente aqui não. Não tem valente aqui não. A Bíblia diz assim, que nós devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E tem hora que ele diz assim: fugir da aparência do mal. Não pensa que você vai conseguir vencer não, rapaz. Quando você vê, a Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Quando Jó percebia que o mal estava lá, ele atravessava a rua e dava uma volta lá por trás do outro quarteirão. Deixa lá, deixa lá. Jó nunca resistiu ao mal e bateu de frente. Ele sentiu, tem uma aparência. Agora a Bíblia diz que não é nem o mal, é a aparência. Não precisa nem chegar ao mal. Quando você sentir que tem uma aparência, corre
antes que ele te lace, porque depois que te laçar, o Satanás não te larga nunca mais, nunca mais, nunca mais. Ó Deus, Espírito Santo, nos ajude, nos ajude. Que Deus, pelo Espírito Santo, fale melhor em cada um dos nossos corações, e que a nossa conduta e o nosso testemunho possa mostrar ao mundo quem verdadeiramente nós somos. Quem está entendendo o mistério de Deus, levante a sua mão e dê glória a Jesus. E vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.